Fabiano, vamos falar sobre os 4 crimes pelos quais você foi condenado. Primeiramente, sobre o crime de operação ilegal de instituição financeira. O que você me diz sobre isso, Fabiano? Correto, obrigado pela pergunta. Operação de instituição financeira nunca foi feita na Trust Invest. Deixar bem claro, a Trust Invest é uma empresa registrada na Estônia e todas as operações da Trust Invest foram através de criptomoedas. Então ela nunca trabalhou no mercado financeiro brasileiro, do qual nós temos acusação de manipulação do mercado financeiro brasileiro. Essa acusação, esse crime não existiu. Todos os lançamentos de moedas, de criptomoedas, foram feitas em plataformas internacionais. No caso, por exemplo, a PancakeSwap. Então, não houve nenhum crime de instituição financeira feita no Brasil. Perfeito. O segundo crime pelo qual você foi condenado foi a gestão fraudulenta de instituição financeira, seguindo no mesmo rumo. O mesmo rumo. Como nós não tivemos a instituição financeira, não tem como acusar de gestão de uma instituição financeira. Nós nunca fomos banco. A Trust Invest sempre vendeu um serviço internacional para pessoas no mundo inteiro, deixando bem claro, só 3% dos clientes da Trust Invest eram brasileiros. 97% eram estrangeiros, de outros países. Então, nunca houve uma gestão fraudulenta do mercado financeiro, nem manipulação do mesmo. Eles citaram no processo, Fabiano, o BDL. O que você pode me dizer sobre este banco? Funcionou como banco? Chegou a operar? Nunca operou o BDL Bank. Foi um projeto. Foi anunciado, sim, para toda a comunidade, para ter uma instituição financeira, para fazer as operações no Brasil. Só que isso nunca saiu do papel. O BDL Bank nunca existiu. As pessoas que venderam essa possibilidade nunca entregaram aquilo que foi prometido. Então, Perfeito. Jamais operou o BDL Bank. O terceiro crime pelo qual você foi condenado, Fabiano, foi o crime contra o patrimônio da União e crime ambiental. O que você me diz a respeito? Eu digo que essa acusação é a mesma que as outras do mercado financeiro. Não existiu exploração da mina de esmeraldas. Ela não tinha licença para operar. O que se fazia, a empresa parceira que chamava Victory, fazia compra legal, com nota fiscal na região, e fazia lavagem e lapidação dessas pedras. O que houve é uma compra, sim, de uma mina, estava em processo de legalização. Então, nunca houve essa acusação. Essa acusação é incerta. Inclusive, no depoimento, o responsável por a fiscalização de todas as minas do Brasil falou que era impossível dizer que aquela esmeralda era daquela mina, e sim da região. Então, essa acusação é incerta. Perfeito. Por fim, houve a condenação pela prática do crime de lavagem de dinheiro. Você chegou a lavar dinheiro, Fabiano? Conta pra gente. Não, jamais houve essa possibilidade de lavagem de dinheiro, nem a intenção. O que houve uma acusação sobre um caminhão que eu comprei, que coloquei o meu nome Transportes Lorite, ele foi preso no meu sítio, ele estava sendo reformado e eu não tive tempo de passar o meu nome, porque ele não estava sendo usado. Ele estava em reforma para ser usado no transporte de gado. Eu comprei esse caminhão com cheques ao meu nome. Quem quer lavar dinheiro não compra no cheque no seu nome e nem coloca o seu nome no caminhão. Então essa acusação também não procede. A segunda foi sobre um carro de um amigo que estava na minha casa. Eu fui preso lá em Tocantins. Eu estava voltando do Maranhão e tinha um amigo que estava na minha casa com um carro, inclusive, que ele tinha comprado num consórcio 2 dias antes. Nunca vi esse carro na minha vida. Eu só vi nas fotos dos autos. Que chama Heitor Bacholes. Ele comprou no consórcio esse carro, feliz, foi em casa, que ele estava dormindo em casa, cuidando da minha casa, e quando chegou a operação, pegaram esse carro e disseram que esse carro é meu. Esse carro nunca foi meu, nunca comprei esse carro é do Heitor Bacholes. Então, essa acusação também não procede. A terceira, de uma caminhonete do Jefferson Negrini, que trabalhava comigo, um amigo, ex-lutador de MMA, que tinha condição financeira para comprar aquela caminhonete, trabalhava no sítio, da mesma forma. Fui acusado que essa caminhonete era minha. Não é minha, nunca lavei dinheiro através dessas 3 acusações. Não procede essa acusação, doutor. Era inexistente. Sabe me dizer se tudo isso chegou a ser documentado nos autos? Com certeza. Inclusive, as pessoas reclamaram o seu patrimônio. Tanto o Heitor como o Negrini reclamaram a devolução dessa caminhonete, desse carro, se não me engano, Citroën, e nunca foi feito. E o caminhão está preso lá no sítio. Inclusive, está desmontado,
estava em processo de manutenção, está preso lá no sítio, com o meu nome bem grande. Acredito que não apagaram ainda, que se chama Transporte Lorite. Eu nunca vi alguém querer lavar dinheiro e colocar o nome no caminhão. Então, inexistentes as acusações. Certo. Me fale agora, Fabiano, sobre a Trust Investing. Para quem é leigo no assunto, como você explicaria o negócio? Era uma pirâmide, como diz a acusação, ou um modelo de investimento legítimo? Correto. Primeiramente, o Ministério Público não nos acusou de pirâmide financeira. Por quê? Inclusive nos autos, nas conversações, eles têm ciência de que a empresa Trust Investing pagou muito mais do que vendeu. Então, pirâmide financeira, como é, por exemplo, a aposentadoria, não tem como você pagar mais do que você recebe. Então, por isso, nós não fomos acusados de pirâmide financeira. Inclusive, doutora, muitas pessoas falam de pirâmide financeira e não têm conhecimento do que é uma pirâmide financeira. O primeiro inventor da pirâmide financeira, Carlo Ponzi, um italiano que residia no Rio de Janeiro, que foi condenado por fazer uma pirâmide financeira. A pirâmide financeira é a seguinte: paga pessoas com entrada, oferece um juros, oferece um benefício, e com a entrada de pessoas pagam os que já estão. Esse inventor foi preso, foi condenado, e esse modelo foi imitado. E os meus pais participaram a vida inteira numa pirâmide financeira, que é o sistema de aposentadoria no Brasil e em vários países do mundo. Então, muitas pessoas, a única pirâmide financeira, que inclusive é legalizada, que eu conheço, é o sistema de aposentadoria usado no Brasil e em vários países do mundo. Então, de forma simplificada, a Trust Invest era uma empresa que vendia o seu serviço. Qual era o serviço da Trust Invest? O aluguel dos traders. É uma empresa intermediária entre os traders e os clientes. Então, o que nós vendíamos era o serviço dos traders. Nós nunca operamos, a Trust Invest não era uma empresa que operava, ela só fazia essa gestão e ela distribuía esse serviço através do marketing multinível, era a única forma de venda, para simplificar bastante o negócio. Não era uma empresa de investimento. Inclusive, o marketing multinível é uma indústria legalizada, é uma forma de venda do produto ou qualquer serviço. Não tem acusação, por quê? O Ministério Público Brasileiro não encontrou indícios de que fosse uma pirâmide financeira. A única forma de pirâmide financeira falam o quê? Nas mídias. Porque é mais fácil falar, porque os leigos, para eles, qualquer marketing multinível é pirâmide financeira. Então, não tem essa acusação, não tem provas. A forma de venda dos produtos é uma forma legal, na Estônia, no lugar onde estava registrada a empresa. A empresa, perfeito. Você se considera culpado de algum crime, Fabiano? Não, porque fui acusado injustamente, acusado e condenado sem provas. Muitas pessoas investiram na Trust. A sentença aponta que elas foram lesadas. No entanto, há uma tese de que, em verdade, elas não perderam o que investiram, mas sim deixaram de ganhar o que foi prometido. Qual é a sua visão sobre isso? O investimento inicial de cerca de $100 foi perdido ou apenas os lucros exponenciais não se concretizaram? Correto. Primeiramente, foi feita uma auditoria, e nessa auditoria nós temos ciência daqueles clientes que compraram. Eu nunca chamo de investidor, porque eles estavam comprando um serviço. E, inclusive, no contrato que eles assinavam, eles assumiam esse risco. Nós fazíamos a gestão entre os traders e os clientes, os afiliados. E começavam com $15. Então, chamar um investidor com $15 em Cuba, ou inclusive aqui no Brasil, eu nunca chamei investidor, sempre chamei de afiliado. Mas o mundo financeiro, por exemplo, vou dar um exemplo que nós tivemos numa corretora nacional legalizada chamada XP. Ela ofereceu aos seus clientes um investimento e os clientes foram lesados, porque estava totalmente legalizado, mas eles não tinham a ciência do risco do mercado financeiro, porque as pessoas não conhecem o mercado financeiro, não conhecem as coberturas que tem, mas falam, uma empresa que está legalizada, a XP legalizada no Brasil, com grande patrimônio, ela ofereceu um serviço para os seus clientes, os clientes investiram e, do dia para a noite, perderam o seu capital. Eles assumiram esse risco. Então, muitas vezes, falar que a Trust Invest era uma empresa de investimento, não, ela é uma empresa de gestão de criptomoeda. As pessoas que compravam, que a grande maioria, todas elas recuperaram e ganharam muito mais do que realmente investiram. Por exemplo, todos os que estão acusando, inclusive nos autos, todos eles, alguns deles participavam no top 20. Tinham pessoas que ganhavam $15 mil por dia e começaram com $1.000. Inclusive, um que está no próprio caso,
Ele começou com $1.000. Então, ele não investiu, ele investiu tempo no marketing multinível. Através do marketing multinível, ganhou comissões, recomprou produtos por causa do sistema. Então, muitas vezes é visto como um investidor. Só que ele reclama o que ele tinha na plataforma, que era um saldo proveniente das comissões, do que ele ganhou, do trabalho que ele fez, mas não é um investidor que investiu 3 milhões e perdeu os milhões que investiram. Isso não houve. Tem uma auditoria que foi feita, inclusive foi negada a apresentação dessa auditoria nos autos, como prova, onde nós temos a ciência dos clientes que compraram o seu produto e não receberam resultados sobre ele. Mas a grande maioria recebeu muito mais do que comprou. Certo. A sentença menciona, no tocante à apreensão de bens, uma caminhonete Hilux e cabeças de gado, que estariam supostamente em nome de terceiros para ocultar o seu patrimônio, Fabiano. Qual era a real situação desses bens e o que aconteceu com eles e com todo o trabalho que você desenvolveu por anos? Correto. Eu fui no ano 2000 para a Espanha. Trabalhei na Espanha, tive meus negócios. Então, falar que o fruto do meu capital foi para o negócio ilícito é muito fácil, mas eles não têm como provar isso. Eu tinha o meu capital, comecei no agronegócio, também tinha o meu salário da Transtinvest, que não era um dinheiro ilícito. Nós tínhamos uma comissão muito pequena sobre as vendas, inclusive está nas conversações dos autos. Era 0,5% das vendas, uma comissão de um vendedor comum. Era o que eu recebia como salário da Transtinvest. Então, esse salário não é dinheiro ilícito. Então, o gado que eu comprei foi com o meu dinheiro do meu trabalho, com dinheiro de anos trabalhando. Tudo isso, eles falam que isso aí é dinheiro ilícito. Não foi dinheiro ilícito. E como eu já falei, a caminhonete era de uma pessoa que trabalhava para mim, o carro era de um amigo que estava na minha casa, e o caminhão, sim, eu comprei com dinheiro do meu trabalho e com cheque nominal ao meu nome. Então, não tem patrimônio ilícito. E, muitas vezes, eles iludem as pessoas. Por exemplo, o sítio, que eu tenho um sítio simples, numa casa que nem foi reformada, só que quando eles fazem a gravação, parece uma mansão. De fato, não é. Quem conhece o sítio sabe que é um sítio simples. Inclusive, não foi feita reforma na casa. Eu comprei esse sítio, ainda não consegui pagar ele inteiro. Deve deixar bem claro isso. Comprei um sítio por 1.600.000, ainda falta 200 mil por pagar, que não foram pagos, por isso que esse sítio também não está no meu nome. Então, não tem nenhuma atividade ilícita por minha parte dos meus negócios. Perfeito. O seu negócio e a empresa estavam vinculados a algum banco ou instituição financeira, ou atuou como instituição financeira? Não, jamais teve vínculo com o banco. A única coisa foi feita uma tentativa de ter um banco digital no Brasil, que nunca saiu do papel, não foi entregue, para facilitar justamente os brasileiros que tinham problema com as criptomoedas, não sabiam ter uma carteira, somente por isso. Nunca foi uma instituição financeira. Transtinvest nunca foi um banco, nunca foi uma instituição financeira. Foi uma instituição de gestão de criptomoedas. Deixar bem claro isso. E uma empresa estoniana, não uma empresa brasileira. Você está se referindo ao BDL Bank? Isso, ao BDL Bank. Esse banco, infelizmente, nunca existiu. Foi pago, mas nunca foi entregue o serviço que foi pago pela empresa. Certo. De forma, Fabiano, que a sua empresa não é brasileira, mas estoniana, como você já nos falou, você está adstrito ou vinculado à legislação brasileira? É uma controvérsia. Como é que o Ministério Público brasileiro pode condenar uma empresa estoniana? Então, todas as operações da empresa foram feitas lá fora. Deixo bem claro, 97% dos clientes da Transtinvest não são brasileiros. O Brasil não tinha relevância nenhuma nas vendas da Transtinvest. A única coisa que chamou a atenção da mídia, porque inclusive um cliente, que é um afiliado que está acusado como dono da Transtinvest, que nunca foi dono da Transtinvest, foi somente um afiliado, casou com uma famosíssima, e por isso chamou a atenção do Ministério Público Brasileiro. Mas deixar bem claro, a Transtinvest era uma empresa estoniana. Perfeito. Eu preciso te perguntar, Fabiano, quanto à associação criminosa, condenação por associação criminosa, você se associou a alguém com a finalidade de cometer qualquer crime? Não. O que nós fizemos, os sócios da Transtinvest, o intuito da Transtinvest qual foi? Um serviço de traders que já nós usávamos, transmitir ele para a nossa rede. Porque os 4 eram networkers, pessoas que trabalhavam no marketing multinível. Então, não é uma associação, não eram criminosos. Nós somos empresários, não criminosos.
Fabiano, a sua empresa constou na denúncia como um engodo para lavar dinheiro e enganar pessoas de boa-fé com supostos ganhos através do investimento com criptoativos. O que você pode falar sobre isso? Correto. Essas acusações, inclusive na mídia, falando que a empresa lesou milhões de pessoas, inclusive eles aumentam o número de pessoas, e falam que a empresa lesou com 4 bilhões de reais. Isso é incerto. Nunca foi engodo. Foi bem claro, tem informações claras de vídeos de como era o negócio. Agora, é muito fácil acusar sem provas, como foi feito. Nunca foi engodo. Sempre foi um negócio aberto, um negócio transparente, e quando houve o hackeio, foi feita a auditoria, e nós estávamos trabalhando numa reestruturação quando veio a operação e acabou com o patrimônio da empresa e prendeu todo ele. Certo. Você chegou a explorar minas de pedras preciosas, um dos crimes pelos quais você foi condenado? Não, também não. A única coisa que fez, a Trust Invest fez uma parceria com uma empresa chamada Victory no Brasil, na qual ela estava, assim, tramitando uma licença para operar. Enquanto isso, se comprava pedras na região e fazia a lavagem dela do xisto e também a lapidação para valorização, e tinha como lastro para todos os clientes. Inclusive nos acusam que não tem lastro e tem toneladas de esmeralda como lastro para os afiliados da Trust Invest. É contraditório também essa acusação. Perfeito. Na compreensão que você possui do processo, você pode dizer que houve a concretização do seu direito de ampla defesa e ampla produção de provas? Não. Eu estive primeiramente sem comunicação. Fui jogado na prisão, com mais um. Não tinha comunicação, a comunicação era muito difícil com o advogado. A advogada, naquela época, não me transmitiu, por exemplo, um direito. O gado que eu tinha foi leiloado sem a minha autorização. Não tinha contato com os outros envolvidos, com os outros sócios. Então, não tive contato, não tive comunicação. Inclusive, os advogados daquela época não fizeram essa comunicação entre nós. E nós não tivemos o direito de mostrar provas. Inclusive, nunca foi pedido do Ministério Público provas por uma empresa estoniana. Da auditoria, por exemplo, que nós temos a prova de quantos os clientes compraram, de tudo que foi feito, do problema que teve no sistema, nós nunca pudemos colocar essas provas nos autos. O que você pode me dizer sobre o que consta dos autos, o ataque hacker sofrido, cuja prova você solicitou para instruir os autos na sua defesa e até hoje não foi feito? Correto. Foi feita uma auditoria onde se demonstra que teve uma duplicação de saldo dentro do sistema feito em Cuba. Foi um ataque que nós tivemos na página, esse ataque existiu, apesar de eles pegarem uma conversa que teve de um dos sócios com o seu filho e tiraram de contexto, como uma frase que ele está falando, graças a Deus, que houve um ataque hacker, mas o ataque hacker existiu. Inclusive, quem conhece a história da Trust Investing sabe que foi feita uma mudança. Foi estado por vários meses, sem página, para fazer uma nova página, e todos os clientes receberam. Então, quem esteve na Trust Invest, quem tem um pouco de memória, sabe isso. Então, sim, houve esse ataque hacker, houve um ataque, houve uma duplicação de saldo, e nós temos tudo isso na auditoria. Perfeito. Há um trecho da denúncia alegando que foi colhida pelo Ministério Público Federal uma documentação supostamente obtida na escrivania de um dos acusados, aonde se tinha um caderno com supostamente o passo a passo da operação. Tanto este acusado quanto você afirmaram incisivamente que não reconheciam a letra aposta em referido caderno como suas. Fazendo um gancho, por diversas oportunidades, foi postulada a produção de prova pericial mediante a perícia grafotécnica, grafoscópica, para comprovar que a letra não era a sua letra. Foi feita a perícia? Doutora, não foi feita a perícia, e qualquer que não precisava ser um perito. Uma criança reconheceria que a minha letra não é a que estava nesse papel. Por isso, nós não reconhecemos essa escrita. Essa escrita não foi feita por mim, não foi feita por nenhum dos sócios, porque essa manipulação nunca existiu. No dia do lançamento da Trustercoin, a empresa não fez compra de moeda. Então, isso aí é fácil ver através da blockchain.
correto? E outra coisa, essas provas nós pedimos a perícia porque esse papel, inclusive eu vou falar uma coisa, no caderno que tem na minha casa, eu fiz alguns rascunhos de ideias que eu tive, colocando alguns nomes sobre alguns tokens de negócio de futuro, de agronegócio, de plantação de teca. Eles usaram isso como se fosse uma criação do novo negócio. Então, não houve essa manipulação dessa moeda. Essas acusações são falsas e esse papel não me pertence a mim e nem ao dos sócios da Transtinvest. Esta prova você reputa como sendo uma prova essencial ao esclarecimento dos fatos, à comprovação? Claro, num deles, quando você, primeiramente, nos acusam de manipulação do mercado financeiro. Nós nunca atuamos no mercado financeiro brasileiro, deixar bem claro isso. Mas se você acusa alguém de manipulação e traz uma escrita onde tem uma suposta acusação, se ela não é sua, não é da sua letra, não parece com nada que você escreveu, com certeza é uma prova inexistente. É uma prova importante, nós demonstramos que aquilo ali nunca foi feito por nós. E embora tenha sido postulada por diversas vezes, inclusive pela minha pessoa, depois que assumi o seu processo, foi indeferida até um pouquinho antes do proferimento da sentença, correto? Correto. Perfeito. Para finalizar o nosso bloco, Fabiano, se você pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, você faria o quê? Muitas coisas. A primeira coisa, jamais contrataria a empresa Widtech para cuidar do nosso sistema. Nós contratamos, tivemos o primeiro hackeio, inclusive que a empresa esteve fechada por alguns meses. Nós contratamos uma empresa que foi recomendada por um dos líderes da Espanha e nos apresentaram a Widtech como uma grande solução, com pessoas honestas, e realmente foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, junto com os sócios, contratar essa empresa terceirizada para cuidar do nosso sistema. É como se tivesse as galinhas cuidando por outros, cuidada pelo lobo. Então, essa é uma decisão que eu voltaria atrás. A segunda coisa que eu jamais faria seria trabalhar no ramo do mercado de pedras preciosas e metais preciosos. Por quê? É um mercado onde tem muitos poderosos. E trabalhar nesse mercado foi uma coisa que eu não faria. É uma coisa que, se eu pudesse voltar atrás, eu não trabalharia nesse mercado. Por quê? Nós entramos num mercado que não era... Nós incomodamos pessoas que não nos queriam nesse mercado. Então, se eu pudesse, jamais eu voltaria a trabalhar nesse mercado de pedras preciosas de metal. Perfeito. Obrigada até agora pela sua participação. Encerramos esse bloco com um pequeno intervalo. Até já.